Olá! Os capítulos de referência desse vídeo são os capítulos 10 e 11 do Monkey. Aqui, nós vamos falar de outras situações em que o mercado sozinho não é capaz de entregar o resultado mais eficiente. A primeira delas, quando a ação de um agente tem um impacto sobre o bem-estar de terceiros que não participaram daquela ação. Esses terceiros não tiveram poder de escolha nessa ação e seu bem-estar não foi considerado. Trata-se de uma externalidade. Esse período de Covid é cheio de exemplos de externalidades. Se uma pessoa não usa máscara, não higieniza as mãos e não segue o certo distanciamento, ela aumenta as chances de contaminação dos demais. Nos momentos mais críticos, descuidos poderiam aumentar as chances de um colapso do sistema de saúde, com consequências para os que viessem a precisar de respiradores. Obviamente, o nível de risco que será corrido vai tentar balancear os diferentes trade-offs envolvidos em cada caso. Uma outra situação grave envolvendo externalidade é a poluição. Quase tudo que nós consumimos gera poluição, tanto na produção quanto no descarte. Alguns itens geram maior impacto ambiental do que outros, como carne bovina e viagens aéreas. As emissões de gases de efeito estufa geram um custo para todos, em termos de aquecimento global, instabilidade climática e os seus desdobramentos. Vamos considerar um exemplo. A geração de energia elétrica por unidades à base de carvão. Digamos que essas curvas representam demanda e oferta de energia elétrica. E esta é a quantidade de equilíbrio. Só que a produção de energia elétrica gera externalidades por conta das emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Digamos que esse custo externo é de R$ 100 por megawatt produzido. Este é o custo de lidar com as consequências da poluição gerada ao se produzir 1 megawatt de eletricidade. Neste caso, o custo para a sociedade como um todo de produzir cada megawatt de eletricidade é o custo para a geradora, que é dado pela curva de oferta, mais o custo externo de R$ 100. Esta curva representa o custo social da produção de eletricidade. Esta seria a quantidade socialmente ótima. Mas na quantidade de equilíbrio de mercado, nós produzimos mais do que isso. Para todas essas unidades, o custo total de produção de cada uma dessas unidades para a sociedade excede o benefício que elas geram para aqueles que consomem essas unidades. Há um peso morto ou perda social nesse mercado. Aqui, as empresas têm o direito de poluir e o custo de poluir é zero para elas. Uma possível solução para isso seria internalizar a externalidade, forçar as empresas a encararem o custo total da produção do bem. Uma forma de fazer isso é cobrando um imposto por unidade igual ao custo externo, R$ 100 aqui. Equivalentemente, nós podemos fazer um leilão de permissões para poluir. Por exemplo, cada permissão dá o direito de emitir o equivalente a 1 tonelada de dióxido de carbono. Nós podemos calibrar a oferta de permissões de modo que o preço de cada permissão seja igual ao custo externo da poluição. De acordo com a revista The Economist, apenas 15% das emissões mundiais estão sujeitas a um esquema ou outro, sendo que os custos por emissão diferem bastante dependendo da localidade. De qualquer forma, como o imposto recai sobre a produção, não o consumo, isso gera um incentivo para a transferência da produção para países que não aderiram à causa. E isso não resolve o problema da poluição mundial.
O ideal seria um mercado global de emissões. A externalidade também pode ser positiva. Por exemplo, imagine que nós temos algumas vacinas contra o Covid-19. Digamos que estas são as curvas de demanda e oferta de vacinas, e esta é a quantidade de equilíbrio nesse mercado. A curva de demanda representa os valores máximos que cada consumidor está disposto a pagar pela vacina, sendo que o valor que o indivíduo está disposto a pagar reflete o benefício para ele de se imunizar. Já o benefício para a sociedade como um todo vai além disso. Ao se imunizar, essa pessoa reduz as chances de disseminação do vírus para toda a sociedade. Essa pessoa não poderá ser um propagador do vírus. E isso diminui as chances de contaminação de todos os demais. Isso é um benefício para a sociedade. E é um benefício externo ao indivíduo que se vacinou. Digamos que nós podemos atribuir um valor monetário para esse valor externo. O valor total para a sociedade de um indivíduo se imunizar é o valor para esse indivíduo, dado pela curva de demanda, mais o valor externo. Nós podemos repetir esse raciocínio para cada ponto nesta curva e teremos o valor social total das pessoas se imunizarem. Esta curva representa o valor social. E esta é a quantidade eficiente, ótima ou socialmente desejável. Perceba que esta quantidade é maior do que a quantidade de equilíbrio nesse mercado. Na quantidade de equilíbrio, o valor social de algumas unidades extras excede seu custo de produção. A não produção dessas unidades gera uma perda social. Algumas formas de reduzir essa ineficiência seriam prover um subsídio ou prover a vacina gratuitamente em pontos de fácil acesso. Perceba que se todos os indivíduos ao meu redor estiverem imunizados, o benefício externo de eu me imunizar é zero. Quanto mais pessoas já estiverem imunizadas, menor o benefício externo da vacina. Por isso, a curva de valor social vai se aproximando da curva de demanda nesse exemplo. Vamos agora para outra situação em que o mercado falha em gerar um resultado mais eficiente: os bens públicos. Por exemplo, os gastos com defesa nacional. Digamos que, a fim de proteger dados estratégicos do país de possíveis invasores, nós estamos considerando a criação de uma unidade de inteligência especializada. Perceba que, uma vez que esta unidade inicia suas operações, nós não podemos excluir nenhum cidadão dos benefícios desta proteção. Este é um bem não excludente. Cada pessoa sabe que, uma vez que a unidade esteja operando, ela usufruirá da proteção mesmo que ela não queira contribuir com o custo do projeto. Porque não se pode excluir indivíduos do seu consumo, há pouco incentivo a pagar pelo serviço. O setor privado, por sua vez, não tem o menor interesse em prover um serviço que ninguém paga. Mesmo que todos concordem que é necessário ter esse tipo de proteção, os mercados sozinhos não serão capazes de prover o serviço. Neste caso, a intervenção do governo cobrando impostos para financiar o projeto pode reduzir esta ineficiência. Uma outra característica desta unidade de proteção é que não há rivalidade no consumo. Se amanhã nasce um cidadão, isso não diminui meu benefício com o serviço. O fato de uma pessoa se beneficiar com o serviço não reduz o benefício dos demais. Trata-se de um bem não rival. Um bem que é não rival e não se pode excluir as pessoas do seu consumo
nós chamamos de bem público. Vamos comparar isso com o caso oposto. Uma garrafa de água, por exemplo, é um bem rival no consumo. Se eu consumir, os demais não poderão consumir. E é excludente. É possível excluir indivíduos do seu consumo. Já os serviços de controle de incêndios nas florestas são bens públicos. Uma vez controlado, nós não podemos excluir ninguém de se beneficiar da estabilização climática que as florestas propiciam. É um serviço não excludente. E é também um serviço não rival no consumo. Todos nós nos beneficiamos com o serviço. O benefício de um não reduz o benefício dos demais. Em economia, um bem público não tem nada a ver com o fato do bem ser ou não ser provido pelo governo. Há vários bens públicos que não são providos pelo governo. Por exemplo, a Wikipédia, Waze, WhatsApp, Rádio CBN. São todos abertos para todos, portanto, não excludentes. E não há rivalidade no consumo. São bens públicos e não são providos pelo governo. Por outro lado, o governo também provê bens que não são bens públicos. Por exemplo, o ensino universitário. Você pode excluir indivíduos do seu consumo. De fato, é preciso passar por um processo seletivo para ter acesso. E uma vez que a capacidade ótima é atingida, há rivalidade no consumo. Não é um bem público, mas é provido pelo governo. Mas esse bem está associado a externalidades positivas. As inovações e ideias podem impulsionar o desenvolvimento e melhorar o padrão de vida. Os problemas associados ao bem público estão em toda parte. Por exemplo, eu trabalhei em um lugar que na cozinha dos funcionários havia uma lista das pessoas que podiam usar o micro-ondas, que foram aqueles que contribuíram para a compra do micro-ondas. Naquele contexto, o micro-ondas é um bem público. Uma vez comprado, todos os funcionários teriam acesso ao micro-ondas na cozinha comum, não excludente. Porque uma pessoa usa, isso não impede os demais de usarem também, não rival. Na hora de comprar o micro-ondas, foi proposto ratear os custos. Só que cada um tem um incentivo a pegar carona. Não pagar, deixar que os demais comprem o micro-ondas e depois usá-lo. No caso de um bem público, todo mundo tem um incentivo a pegar carona. A pessoa se esquiva na hora de pagar o custo do bem porque ela sabe que não pode ser excluída do seu consumo. A lista foi uma forma de reduzir o problema do carona. Não era possível excluir os não pagantes, mas era possível constrangê-los. Na minha longa vida de estudante, eu tive quase 20 colegas de quarto ou de apartamento. Daí você percebe que eu sei tudo sobre as ineficiências causadas pelos bens públicos. Um problema recorrente é a limpeza das áreas comuns. Algumas vezes, opta-se por contratar uma prestadora de serviço. E aí os colegas precisam decidir sobre a frequência das visitas da prestadora de serviço. Vamos considerar um exemplo simples. Digamos que há 3 colegas de apartamento, A, B e C. Estas são as disposições a pagar pelo serviço para cada indivíduo. Por exemplo, A está disposta a pagar até R$100 pela primeira visita da prestadora em uma semana. Pela segunda visita na mesma semana, A está disposta a pagar R$60. E assim vai. Obviamente, cada indivíduo sabe sobre a sua disposição a pagar, mas desconhece a dos demais. O valor total que eles estão dispostos a pagar pelo serviço
é 220 pela primeira visita, 120 pela segunda visita e assim vai. Como não há rivalidade no consumo, todos vão consumir o bem na mesma quantidade, o valor do bem para essa sociedade é a soma do valor para cada um. Suponha que o custo do serviço é R$90 por visita. A regra comumente adotada nesses casos é que os três dividirão os custos igualmente e precisa haver consenso sobre cada visita. Se cada um paga R$30, todos concordarão sobre a primeira visita em uma semana. Com essa primeira visita, A obtém um excedente de R$70, B obtém um excedente de 50 e C de 10. Já a segunda visita em uma mesma semana, C não concordará. C teria um excedente negativo de R$10 com essa visita. Este resultado é ineficiente, porque os três juntos estão dispostos a pagar até R$120 pela segunda visita, e só custa R$90. O excedente total dessas pessoas poderia aumentar em R$30 com a segunda visita. Uma forma de resolver esse problema seria aqueles que valorizam mais o serviço pagam mais. Mas se você paga mais dependendo do quanto você diz que o serviço vale para você, você terá pouco incentivo para revelar a verdade. Como decidimos sobre a provisão ou não de um bem público? O primeiro passo é fazer uma análise custo-benefício. Por exemplo, digamos que estamos considerando construir uma passarela em uma localização. Imagine que o custo anual da passarela é R$400 mil. E estima-se que a passarela reduzirá em 0,3 o número de mortes por ano naquela localização. O benefício aqui é em vidas salvas. Para comparar isso com o custo, nós precisamos quantificar isso em valores monetários. Mas qual o valor de uma vida? O primeiro pensamento que nos ocorre é que não dá para fazer isso. O valor de uma vida é infinito. Mas nada deixou tão claro que o valor de uma vida não é infinito quanto esse episódio da Covid. Todos nós corremos algum risco durante esse período. Alguns bem menos, outros bem mais, mas em alguma medida todos nós corremos algum risco. Esse comportamento não seria compatível com o valor de vida infinito. A todo momento, nós aceitamos correr algum risco de morte em troca de algo. Então, o valor da vida não é infinito para nós. Ainda assim, a tarefa de estimar o valor da vida para as pessoas não é nada fácil. O IPEA precisou quantificar isso em estudo em 2006 sobre o trânsito. No estudo, por falta de opção, utilizou-se o valor da perda de produção futura das vítimas. E encontrou-se um valor de aproximadamente R$270 mil por vítima. O trabalho apresenta várias hipóteses e procedimentos e considera um contexto específico. Eu não vou entrar nos detalhes. Mas não há dúvida de que esse procedimento levanta várias questões. Uma alternativa seria tentar estimar quantas pessoas estão dispostas a receber em troca de uma maior probabilidade de morte. Por exemplo, algumas profissões são mais perigosas do que outras. E ceteris paribus, é preciso pagar um diferencial para compensar pelo maior risco de morte. Esse procedimento tem seus próprios desafios também. Vamos assumir que um valor 4 vezes o estimado pelo IPEA seria um valor adequado no nosso caso, R$1 milhão. Neste caso, o benefício da passarela em reais seria 0,3 vidas por ano
sendo o valor estimado de cada vida R$ 1 milhão. O benefício mensurado em reais é de R$ 300 mil, sendo que o custo é de R$ 400 mil. Aqui, uma análise custo-benefício não recomenda a construção da passarela. Perceba que mesmo que o benefício superasse o custo, ainda há outras alternativas de uso do dinheiro público e precisam ser comparadas. Há um trade-off na alocação dos recursos públicos. There is no free lunch. Ao direcionar um recurso para um fim, você perde a oportunidade de direcionar esse recurso para outros fins. Por último, eu gostaria de falar dos bens que não são excludentes, mas há rivalidade no consumo. Os recursos comuns. Isso fica muito evidente no trânsito de São Paulo. As ruas são um recurso comum. Ninguém é excluído do consumo do bem. Todos podem utilizar as ruas. Não excludente. Mas no congestionamento, o fato de outras pessoas utilizarem as ruas interfere no seu consumo. Demora muito mais para chegar no destino. É rival. O rodízio de placas ajuda a diminuir esse problema. Outro exemplo de recursos comuns são peixes nos oceanos. Se todos pescarem de forma insustentável, todos ficam pior no futuro. Mas se um indivíduo pesca menos hoje, dificilmente os demais farão o mesmo. Se ele deixa de pescar hoje, isso prejudica ele hoje, mas não muda o seu futuro. Então, do ponto de vista de um indivíduo, não vale a pena zelar pelo recurso comum. É um problema do tipo dilema dos prisioneiros. O trágico final desse jogo é chamado de tragédia dos comuns. No final, o que é de todos acaba não sendo de ninguém. Perceba que todos os conceitos discutidos aqui são relacionados. Por exemplo, o uso de uma pessoa de um recurso comum prejudica os demais. É uma externalidade negativa para os demais. Eu deixei aqui algumas questões resolvidas. E essa daqui servirá para o registro de presença. Tem dica nos slides. Até logo!